E agora surge uma pergunta que está deixando governos e mercados em alerta máximo. E se essa rota realmente for bloqueada? Isso poderia desencadear uma crise energética global, disparar o preço do petróleo e afetar economias no mundo inteiro. Mas o que realmente está acontecendo no Estreito de Hormuz e por que essa região pode decidir o rumo da economia mundial? Antes de continuar, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que esse conflito pode provocar uma crise mundial do petróleo? Agora vamos entender o que está acontecendo. Nesta semana, empresas de transporte marítimo começaram a receber mensagens alarmantes. As comunicações teriam sido enviadas pela Marinha da Guarda Revolucionária do Irã. O aviso era direto: o Estreito de Hormuz estaria proibido para navegação. Pouco depois, o próprio governo iraniano confirmou o fechamento da passagem e fez uma ameaça clara. Qualquer embarcação que tentasse atravessar poderia ser atacada. A decisão transformou imediatamente uma das rotas marítimas mais importantes do mundo em uma zona de alto risco militar. Companhias de navegação começaram a revisar rotas e suspender viagens. Seguradoras marítimas elevaram drasticamente os custos de proteção para navios que operam na área. Algumas empresas chegaram a classificar a região como zona de guerra ativa, e isso já começa a impactar o fluxo global de energia. Desde o anúncio do bloqueio, a situação no mar rapidamente saiu do controle. Segundo informações divulgadas durante a semana, pelo menos 9 navios comerciais foram atingidos na região. 6 tripulantes morreram. Os ataques aconteceram em meio a um clima de tensão crescente entre forças iranianas e navios que operam na área. Para muitas empresas de transporte marítimo, atravessar o estreito agora significa enfrentar um risco real de guerra naval. Alguns navios foram obrigados a mudar de rota no meio da viagem. Outros permanecem parados aguardando escolta militar. Tripulações relatam um clima de tensão constante a bordo. E qualquer movimento suspeito no radar já provoca alerta máximo. Especialistas em geopolítica afirmam que o fechamento do estreito não foi uma decisão aleatória. Segundo o professor Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra, essa medida faz parte de uma estratégia militar do Irã. O objetivo seria aumentar a pressão internacional e dificultar ataques contra o território iraniano. Em outras palavras, o Irã estaria usando uma das rotas mais importantes do planeta como instrumento de pressão geopolítica. Ao bloquear o estreito, o país mostra que tem capacidade de afetar diretamente a economia global. Isso também envia uma mensagem clara para potências ocidentais, principalmente para países que apoiam ações militares contra o território iraniano, criando assim uma forma indireta de defesa estratégica. O Estreito de Hormuz é uma faixa marítima extremamente estreita. Em seu ponto mais apertado, possui apenas 33 quilômetros de largura. Ele conecta o Golfo de Omã ao Golfo Pérsico e fica cercado por alguns dos maiores produtores de petróleo do planeta. Entre eles estão Irã, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Ou seja, grande parte da energia consumida no mundo precisa passar exatamente por esse corredor marítimo. Sem essa rota, muitas exportações simplesmente ficariam bloqueadas. E países altamente dependentes de petróleo importado seriam diretamente afetados. Por isso, qualquer instabilidade ali gera preocupação global imediata. A dimensão estratégica desse estreito impressiona. Cerca de 20% de todo o petróleo transportado no planeta passa por essa região. Além disso, entre 20% e 25% do comércio global de gás natural também depende dessa rota. Boa parte dessa energia segue para países da Ásia, como China, Índia, Japão, Coreia do Sul. Em dias normais, essa movimentação gera algo entre 300 e 360 milhões de dólares por dia. Isso significa que qualquer interrupção pode gerar efeitos imediatos no mercado. Investidores ao redor do mundo acompanham cada novo acontecimento na região. Pequenas tensões já provocam oscilações nos preços do petróleo. Imagine então o impacto de um bloqueio real. Mesmo em tempos de paz, navegar pelo Estreito de Hormuz já é considerado difícil. Petroleiros gigantes que cruzam a região podem transportar até 300 mil toneladas de petróleo. Por causa do tamanho das embarcações, o tráfego funciona como uma espécie de rodovia marítima. Existe uma faixa para navios que entram no Golfo Pérsico e outra para os que saem. Qualquer erro de navegação pode provocar colisões ou encalhes gigantescos. As correntes marítimas também podem mudar rapidamente. Os ventos variam ao longo do ano e dificultam a navegação.
Capitães precisam seguir rotas extremamente precisas. Qualquer pequeno desvio pode provocar acidentes graves. Outro perigo que preocupa especialistas é o uso de minas marítimas. Esses explosivos ficam escondidos abaixo da superfície da água. Eles podem ser acionados por contato com navios, sensores ou até remotamente. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, cerca de 2.000 minas foram espalhadas pelo Golfo Pérsico. Se algo parecido acontecer novamente, qualquer travessia pelo estreito pode se tornar uma operação extremamente arriscada. Navios militares precisariam realizar operações de varredura. Essas operações podem levar dias ou até semanas. Enquanto isso, o tráfego marítimo ficaria praticamente paralisado e o impacto no comércio global seria imediato. A tensão aumentou ainda mais por causa do envolvimento direto dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump afirmou que forças americanas destruíram dezenas de embarcações iranianas durante operações recentes. Segundo ele, um dos objetivos das operações militares seria aniquilar a marinha iraniana. Isso eleva o risco de uma escalada militar ainda maior na região. A presença de navios de guerra americanos já aumentou significativamente. A região passou a registrar movimentações intensas de aeronaves militares. Analistas temem que qualquer erro de cálculo provoque um confronto direto, e isso poderia transformar a crise em um conflito de grandes proporções. Na quarta-feira, um episódio chamou a atenção de especialistas militares. Um submarino nuclear americano lançou um míssil contra uma fragata iraniana no Oceano Índico, perto do Sri Lanka. A embarcação iraniana havia participado de exercícios militares com a Índia. Após o ataque, 87 corpos foram encontrados e 32 pessoas foram resgatadas com vida. Especialistas destacam que o afundamento de um navio por um submarino nuclear é algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de ataque é extremamente raro na história militar moderna. Submarinos nucleares operam de forma quase invisível. Eles podem permanecer semanas sem serem detectados e possuem capacidade de ataque devastadora. Enquanto o conflito aumenta, milhares de pessoas estão presas no meio da crise. Segundo a ONU, cerca de 20.000 tripulantes estão a bordo de navios no Golfo Pérsico, aguardando a reabertura da rota. Os Estados Unidos afirmam que podem escoltar petroleiros para garantir a passagem. Mas enquanto o Estreito de Hormuz continuar instável, o mundo inteiro permanece em alerta. Porque qualquer bloqueio prolongado nessa região pode afetar diretamente o preço da energia, da gasolina e da economia global. Governos acompanham a situação minuto a minuto. Mercados financeiros já mostram sinais de preocupação. Especialistas alertam para possíveis impactos nas cadeias de abastecimento. E o mundo observa atentamente os próximos movimentos nesse conflito. Se você quer continuar acompanhando as principais crises internacionais e os acontecimentos que podem impactar o mundo inteiro, já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo e ativa o sininho de notificações. E comenta aqui embaixo, você acredita que essa tensão pode virar uma guerra maior? Nos vemos no próximo vídeo.